aqui no nosso estúdio com o fato e opinião hoje especial. Nós vamos fazer um balanço dos 100 primeiros dias do governo Bolsonaro. Um governo que, na verdade, chegou aí para revolucionar, né? Teve várias intenções, né, antes, nas eleições, né, várias promessas. E hoje nós vamos avaliar aqui. Nós temos no estúdio o co-editor de política do BNews, Vitor Pinto. Olá, pessoal. O repórter de política, Eliezer Santos. Olá, gente. E o repórter e setorista da Câmara Municipal de Salvador, Henrique Brinco. Olá a todos. Eu sempre gosto dessa rodinha aqui, que a gente bate papo, troca opinião. Tava com saudade também de Vitor e Eliezer também de volta ao programa. Verdade. Bom, o governo Bolsonaro, né, que chegou aí com uma grande expectativa de revolucionar, né, de também modificar a economia, ou melhorar a nossa economia. Mudar tudo que está aí, né? Exatamente. A gente vai ver. Tem que mudar tudo que está aí. E vamos ver se realmente mudou, né? Eu lembro muito bem também que logo no início se falava muito a respeito dos cargos, né? Que ia mudar todo mundo. O governo, de fato, fez uma redução dos cargos comissionados, mas há uma política, uma velha política que, na verdade, continuou. Não sei se vocês concordam comigo. E é isso também que a gente vai avaliar aqui hoje. Bom, a gente separou... O que é nova e velha política, né? Essa saber. É o X da questão. Tanto que a gente vai falar sobre esse assunto do conflito executivo, judiciário e legislativo. É o que Rodrigo Maia dizia, né? O que é essa nova política? Ele fala tanto da nova política, mas não nos disse... Não apresentou claramente o que é essa nova política. Então fica essa interrogação aí no meio. E ele ficou quase 30 anos... refém da velha política, da velha, né? Fazendo as mesmas práticas da velha política. Era contra a reforma da Previdência, né? Isso é importante dizer, né? E sempre, ele, inclusive foi aliado do PT no passado, que agora ele chama de comunistas, né? Agora são comunistas, estavam aliados de Lula e tal. Então, há um conflito aí entre a biografia, né? e a realidade. Eu acho que o que ficou, pelo menos para mim, o que fica marcado nesses 100 primeiros dias é um recuo, né, de decisões, de declarações, principalmente constante, né? Constante, exatamente. E o que isso, na verdade, prejudica, o que isso influencia nas decisões do país, até para a própria sociedade, para a população, né? Você tem um desequilíbrio, né? Você nunca está equilibrado economicamente dentro do país. Se você tem um presidente que dá uma opinião, volta, toma uma decisão, volta, então fica todo mundo bagunçado. Até naquela fase de transição, até conversava muito com o Cíntia isso na rádio, na Etapa FM, a gente falava sobre essa questão dos recursos. Até na fase de transição, isso é tranquilo, normal, não está no poder, está testando, testando. Né? Mas a partir do momento que você assume o executivo, o comando do Planalto, esses recursos constantes, depois de dizer que não disse, mas tem a comprovação de que foi dito. E assim, como é que fica para a população, para o mercado financeiro, para a política externa, esses recursos constantes? Eu acho que isso resume a aspa do senador Otto Alencar. Ele falou para mim o seguinte: o governo ainda está claudicante. Aí eu fui no dicionário e claudicante. É alguém que hesita muito, que não tem firmeza, que é vacilante. Eu acho que está todo mundo assim. O mercado deposita toda esperança na reforma da Previdência, que o próprio Bolsonaro vive apresentando concessões, né, com relação à idade mínima e tal. E a gente vê que nenhuma pasta do governo tem uma posição firme e um planejamento claro. Cacá Leão, por exemplo, deputado baiano também, me disse o seguinte: não tem planejamento, a gente não sabe para onde o governo quer ir. Então isso passa uma mensagem para todo mundo, como o Vitor disse, para a população, para o mercado, para os outros países, que está meio que à deriva, assim. A gente vê isso porque em 3 meses, 2 ministros já caíram e tem um aí que pode ser o próximo, o ministro do Turismo, por causa das denúncias do Laranjal. Então, a gente não percebeu que o país começou a andar ainda. Tá uma coisa assim, sabe? Tem hora que eu acho, não sei se o Henrique concorda comigo, Juliana, esse gancho da Eliezer. Parecia que eles não tinham se preparado para vencer a eleição. Ontem ele deu uma entrevista. Ele já deu a declaração, né? Ele deu a declaração agora que não sonhava em ser presidente. Pelo menos ele reconhece. Será que ele vai recuar dessa declaração? Daqui a pouco ele, não foi bem assim. Não, eu acho que
eu acho que o governo também tem perdido muito tempo com besteiras, assim, com assuntos que não agregam em nada ao debate, né? Nós estamos com 13 milhões de desempregados e o presidente está discutindo se teve golpe em 64, não teve golpe em 64. Golden Shower, né? A ministra Damares, se homem veste azul, menina veste rosa. Exatamente. Paralisou o governo em torno dessa discussão. Em uma semana o país ficou falando isso. Apresentadores de jornais usando as cores em provocação, declaração. Ficou uma coisa assim. Parece que a eleição não terminou ainda. Ainda tá nessa palanque, ainda continua ali naquela disputinha. Mas parece que só o governo está no palanque, porque a oposição praticamente não trabalha. A oposição não precisa trabalhar, né? Porque o próprio governo, o próprio Palácio do Planalto está se implodindo sozinho. Essa é a realidade. Os políticos falam, né, que nos primeiros 6 meses o governo tem poderes quase que imperiais. E a gente não está vendo nem poderes imperiais, não viu nada, né? Inclusive saiu uma matéria falando, acho que foi da Folha, que o governo cumpriu 1/3 da meta prevista. Isso que eu estou aqui com esses dados interessantes que a Folha de São Paulo fez. E divulgou nessa terça-feira que o governo Bolsonaro cumpriu até agora só 1/3 de metas para os 100 dias, né? Então, não é nem a meta geral, para os primeiros 100 dias, só 1/3. Então, foram 46% de objetivos anunciados ainda estão em implementação e 20% não serão cumpridos, né? Porque não dá tempo e não foi. Aí ele faz uma listagem aqui bem bacana, que se der tempo a gente pontua o que não cumpriu, o que foi cumprido e o que está em andamento ainda. Mas é um número alto, né? Nos primeiros 100 dias você não conseguir nem metade das metas, né, que você colocou. Imagina a meta geralzona dos 4 anos. E ele já está falando em reeleição. E disse que não seria candidato à reeleição. Chegou a comentar isso na campanha. Será que Moro vai ser o candidato dele? Será que Mourão vai ter Moro e Mourão? Para ver quem vai topar a parada. E eu achei curioso que ele dá essa declaração de que a pressão está crescendo para ele ser candidato à reeleição, justamente na semana que o Datafolha solta uma pesquisa de que ele está despencando na popularidade. Ele é o presidente mais impopular desde a democratização. Inclusive, Fernando Collor, né, que era o grande bicho-papão aí da política, né, durante muitos anos, né, demonizado da gestão. Tá aí e o Bolsonaro tem menos popularidade do que o Fernando Collor. Então, isso já dá uma dimensão do que é esse governo, eu acho. Eu achei interessante do levantamento também, que eles entrevistaram, lógico, quem era eleitor de Bolsonaro, que achava, acho que mais de 55%, não lembro exato, que achavam bom e ótimo. Quem votou em Haddad, lógico, 60%, quase 60% dizendo que estava ruim. Mas o dado, para mim, interessante, que eu acho que poderia ter sido a virada eleitoral e tal, é branco e nulo. Quem votou branco, na verdade. Considera o governo de regular ruim, não de regular bom. Esse branco e nulo, que foi um número vistoso na eleição da passada, pode querer ir às urnas na próxima eleição. Então, é um movimento que a gente tem que acompanhar também desse povo que ficou apolítico, que ficou à deriva da movimentação política. Voltando ao assunto da queda dos 2 ministros, 2 contextos interessantíssimos. Primeiro foi uma queda cavada pelos próprios filhos de Bolsonaro, que na verdade parecia que Bolsonaro queria pavimentar a queda, mas para ele não tomar linha de frente, parece que mandou o filho fazer a articulação. Eu acho que aqueles filhos de Bolsonaro, o pessoal fala, mas eles que estão prejudicando. Não está fazendo nada sem a anuência do pai. Exatamente. Não está fazendo nada que o pai não esteja de acordo. E, assim, foi uma queda, quando a gente vê que foi uma pessoa que se doou à campanha, que era o presidente do PSL. Principal articulador partidário, eleitoral, financeiro ali, tudo. E jogou sabe de tudo, e jogou na cova dos leões. Queria, em tese, fazer uma articulação para manter o alinhamento do governo, desagradou alguns ou outros, caiu. E a queda do Vélez, da educação, que foi um Olavo de Carvalho picando pau no Twitter o tempo inteiro, falando mal. E engraçado o contexto da demissão de Vélez, porque Eliane Cantanhede, há 15 dias antes da queda, cravou numa entrada ao vivo na Globo News, se eu não me engano, não é em pauta. Isso. Não é em pauta, a demissão do Vélez.
E Bolsonaro disse que não, que era mentira, que era fake news, etc. e tal. Mas eu tenho certeza que ele segurou por mais 15 dias para não dar o braço a torcer, para não dizer que a jornalista tinha informação privilegiada e era realmente aquilo que aconteceu. Deixou aí sangrar por mais 15 dias o ministro da Educação. Eu acho, na dedução, de que o próprio ministro poderia pedir demissão para cair de vez por terra a informação de Eliane Cantanhede. O ministro estava acéfalo, porque tinha perdido todas as suas cabeças pensantes ao entorno, e não teve como sustentar. E aí teve a queda. Então foram duas nuances aí semelhantes. Mas a gente, como Eliezer falou, e o do turismo, o de Minas Gerais, que está no meio de denúncias que estão cada vez mais gritantes a respeito de Laranjal, de candidatos de laranjas para receber fundo partidário, que é prática da velha política e não da nova política, que é do partido do presidente. Está lá ainda. Por quê? Por quê? A gente está falando Sabe demais, será? A gente está falando de ministro, tem um detalhe que, no ponto positivo do governo, por exemplo, o presidente nacional Democratas, prefeito Asseneta aqui de Salvador, disse que o ponto positivo é que o governo, que Bolsonaro fez nomeações de ministros sem fazer aquele toma lá da cá com os partidos. Técnicos. Nomes técnicos. Isso. Então esse é o grande ponto positivo. Por outro lado, se a gente observar, os dois ministros que caíram, obviamente, são da escolha do presidente, mas um tem uma relação partidária. E o outro que está ameaçado também é do PSL. Então, eu acredito que a queda desses ministros acaba por enfraquecer o próprio PSL, que tem a segunda maior bancada na Câmara e que ainda não se organizou para defender o próprio governo. Então, eu acho que... O PSL é um partido meio que de novatos, né, na política. Exato. São empresários, são pessoas que se identificam com o Bolsonaro, que têm pautas mais conservadoras e que se candidataram com esse discurso na onda e que subiram. E que não tem um comando, digamos assim, um comando político, porque você vê várias frentes no PSL falando em direções diferentes. E o próprio PSL baiano. Exatamente. Isso. E você vê também a influência, como o Vitor está falando, dos filhos do presidente. Eu conversei com algumas pessoas e todo mundo falava assim, o governo tem várias lideranças, tem o Planalto, tem os militares, tem o Nix Lorenzoni tentando articular pela Casa Civil e tem os filhos do presidente que eles também não falam a mesma linguagem entre si. Cada um é um estilo diferente. Cada um é um estilo e todos saem atacando e como o Vitor falou, nada disso é sem anuência do pai. Nenhum movimento deles é simplesmente solto, né? Até a figura do mito, né, foi criado pelos filhos do Bolsonaro. Quem fez o Bolsonaro bombar aí na internet com essa figura aí do grande super-herói do Brasil foi justamente os filhos, né? Que criaram que exacerbaram esses temas polêmicos que ele toca, né? Que eles viram, né, que uma parte conservadora da sociedade se identifica com esse tipo de pauta e ganhou a eleição dentro das regras do jogo. Mas já disse aqui 3 vezes, não falta opinião. Bolsonaro, ele ganhou com 20% dos votos totais do Brasil, né? Ele ganhou dentro das regras do jogo, né? Dos votos válidos, mas ele foi eleito, né? Se você pegar a população total do Brasil, apenas 20% votou nele, né? Você falando em internet, né? Só voltando aqui para uma listinha que a gente fez para a gente já entrar no assunto. Um dos assuntos, né, que bombaram aí durante o carnaval foi uma declaração do presidente, né, no Twitter dele, com um vídeo polêmico e falando sobre o Golden Shower, né, como a gente estava falando aqui. Só vamos passar, né, Eli? Vamos. Pra gente falar um pouquinho dessas confusões, né, o que marcaram aí nesses dias do Eu listei algumas coisas aqui, não necessariamente na ordem cronológica. Eu comecei pelo carnaval, mas a gente teve, por exemplo, logo acho que na primeira semana de governo, aquele relatório do COAF, colocando o filho do senador, ou agora o filho do presidente, ou agora senador Flávio Bolsonaro, que indicava que o ex-assessor dele tinha feito depósitos, no mínimo, estranhos. E aquilo já sacudiu o governo porque havia depósito na conta de familiares de Bolsonaro. Inclusive o nome da primeira-dama, Michele Bolsonaro, foi citado. Então, mostrou que aquele combate à corrupção, que foi a voz da campanha, ele estava ali aterrorizando a família do próprio presidente. Então, ficou uma situação muito embaraçosa. Depois, você já veio outra questão envolvendo a família do presidente, a queda do ministro Bebiano, e depois um caso que não tem uma relação direta, mas a gente viu
Quando foram presos os acusados de assassinarem Marielle, um deles morava no mesmo condomínio do presidente. E ficou assim, todo mundo com a pulga atrás da orelha, né? Tanto sim, um fato interessante, que depois da prisão deles, a Polícia Civil no Rio de Janeiro trocou o comandante das investigações. E ninguém sabe até agora, ninguém tem uma resposta. Mas essa ligação, por mais que ela lá na frente não seja nem comprovada, que não tenha nada a ver, no mínimo assusta um governo. Mas inverta os papéis. Imagina se fosse o filho de Lula no relatório do COAF. E imagine se fosse esse rapaz morando no mesmo prédio, vamos supor assim, que Lula em São Bernardo do Campo. O estardalhaço, como é que seria? A conotação seria a mesma coisa. A gente ficaria com a pulga atrás da orelha do mesmo jeito. Fica a pulga atrás da orelha, não tem jeito. É estranho, né, que aparecem várias fotos, né? Sempre desses milicianos, né? Várias fotos. Na internet, no Bocão News, publicou várias fotos, né? Inclusive do Bolsonaro com os dois acusados do assassinato de Marielle, né? Fotos posadas e tudo mais. Então é muito estranho. Que mostra uma relação, né? E minimamente uma relação. Isso. E no meio disso tudo, está ali no conta-gotas as denúncias contra o ministro do Turismo por candidaturas laranjas em Minas Gerais. Inclusive com candidatas de lá falando, sim, que fizeram esse esquema. Então não é uma coisa assim, um palpite que alguém, ou alguma coisa que alguém jogou para cima para ver se cola. Não, já está aí caminhando. Num encontro com jornalistas recentemente, o Bolsonaro disse que só vai afastar ministro se tiver um inquérito, alguma coisa bem elaborada, com provas e tal, que eu acho que não deve demorar. E eu acho que a coisa mais recente de desgaste do governo foi a relação dele com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que ficaram batendo boca pela imprensa, e foi uma coisa assim muito feia, porque paralisou aquilo que já não estava andando, né? Se eu posso falar isso, com relação à reforma da Previdência. Você teve a orquestração de ataques ao STF. Sim. Que você vê Toffoli indo para cima com investigação, até um pouco contrassenso, né? Porque o STF mandando apurar aquilo que depois ele vai querer julgar. Sim. Ele sendo o autor da própria denúncia que ele mesmo vai julgar, é até complicado. Mas sendo comprovado que são pessoas que tinham ligações com a campanha, tinham feito campanha para Bolsonaro, etc. A gente vê o público de Bolsonaro agora fazendo um movimento de artilharia pesada contra o STF. Então você já deixa o judiciário e a própria declaração que veio à tona depois do filho de Bolsonaro, que bastava um cabo e um soldado para fechar o STF, que repercutiu bastante nessa fase de transição, início de governo. Você tem essa crise e você bem falou, a crise do Legislativo, do Congresso. Faltou articulação da presidência da República, como é que você deixa o DEM, um partido só, controlar Senado e Câmara Federal. Mas o Onyx Lorenzoni... mas o Onyx Lorenzoni é a Casa Civil. Mas se você parar para analisar, o Onyx é mais Bolsonaro do que o DEM. O apito de Onyx dentro do partido, pelo que a gente percebe nas conversas que a gente tem com os deputados, com pessoas que orbitam o DEM, é apito mudo. Então, assim, não ia ter essa artilharia. Eu já previa uma dificuldade de Bolsonaro de fazer um diálogo com o Congresso. Ele não é imperador do Brasil. Vivemos numa democracia e uma repartição de poderes, que devem, em tese, constitucionalmente, viver harmonicamente. É porque se pensava, né? Porque tem o PSL, a segunda maior bancada, estava fácil. Não é, você precisa de diálogo, você precisa convencer, né? Não é só porque eu sou do seu partido que eu vou acatar tudo que você está falando. Então, assim, e o que mais pede essa articulação diálogo, é que não tem. Não adianta ter uma bancada grande se você não tem um líder ali para poder conduzir essas conversas, né? Sim. E essa bancada é formada majoritariamente por pessoas que estão estreando. Exatamente. Então, você tem racha dentro da própria bancada. É tal qual o PT. O PT quebra pau, é uma desgraça quando vai fazer eleição ou resolver liderança, essa coisa. PSL é a mesma coisa. E falando em PT e oposição, a oposição tá deixando, né? Não se envolve muito, dá uns ataques e faz umas... Mas aí eu acho um erro. Sozinho, aí eu acho um erro. Que poderia... Aí, por exemplo, você pega aproveitar de uma maneira inteligente, que eu achei uma estratégia muito inteligente, a atuação do Túlio Gadelha e da Tabata Amaral. No exemplo, quando foi o ministro da Educação lá, o ex-ministro da Educação, na Câmara O discurso de Tabata, que não foi agressivo no sentido de
de falar de tchutchuca, como fez o Zeca Disseu, que um tom até um quanto pejorativo, o discurso dela foi cobrando. Eu quero prazos, eu quero metas, o que é que o senhor pensa sobre isso? De uma maneira respeitosa, inclusive. Esse vídeo dessa menina bombou, viralizou. Em pouco tempo ela virou colunista da Folha de São Paulo. E já tem gente assim falando, Tabata 2022 já tem gente lançando até ela candidata à presidência da República, como um novo nome surgido aí da oposição, e é do PDT de São Paulo. E aí teve pessoas até e ela falou, deu declarações falando de como ela é tratada no Congresso, pelo fato dela ser mulher, dela ser nova. Então, assim, eu lembro que eu fiz um artigo uma vez aqui no BNews, que falava assim, cabelo branco não é sinônimo de... deixa eu me lembrar agora. Cabelo branco não é sinônimo de experiência, algo do tipo assim. Mas pode ser de respeito, mas que você não conhece tudo. Então, assim, aquele velho preconceito pelo fato de você ser jovem e não ter uma atuação, não poder ter uma atuação de destaque. E aí, assim, mas eu ainda acho que a oposição... Fica o PT com aquele velho discurso do Lula livre, tudo bem, que a liderança deles já passou. Aí vai pela manutenção, pelo amor de Deus, de Gleisi Hoffmann na presidência do partido, que a gente já vê que a população tem ojeriza essa mulher. Tem ojeriza, a gente percebe isso. E não gosta, não suporta ela. E ela dá declarações assim... totalmente desconexas, assim. Foi na posse do Maduro, ditador da Venezuela, que está aí, né, coordenando milícias na Venezuela, né? Enfim. E aí, não estamos pensando numa pauta para realmente fazer um discurso, por exemplo, um mero discurso de Tabata conseguiu fazer uma articulação de crítica muito maior pertinente, muito maior do que, por exemplo, o PT. Que foi um deputado do PT que provocou aquela confusão toda com o Paulo Guedes, também convenhamos, né? Paulo Guedes foi chamado de despreparado, Paulo Guedes foi dito que não era para estar ali, pererê parará, ficou quieto. Agora se chamou de tchutchuca, mexeu na masculinidade, né? Virou uma onça, virou Juma Marruá, virou uma onça, só faltou ir para cima. E aí vai os perus todos ali para defender e tal. Que aí foi um deputado do PT. E acho que não se deve ir nessa linha. É uma oposição mais consciente, né? Mais preparada também, porque não tá. E tem só um registro, assim, esse período de 100 dias do governo Bolsonaro, ele acabou coincidindo com 1 ano de prisão do ex-presidente Lula. Então é uma coisa, foram 2 pautas que começaram a convergir, pelo menos nos últimos dias. Teve ato em Salvador. Isso. Estivemos lá, né, inclusive. Isso. Mas exatamente até onde esses atos, né, impactaram a população, Opinião popular. E eu acho também, sinceramente, essa própria pauta Lula Livre, o movimento nacional Lula Livre, até começou a rever sua estratégia. Porque enquanto está insistindo em Lula Livre, a reforma da Previdência está avançando e não há nenhum debate, pelo menos técnico, que traga esse assunto para a população, para barrar a matéria. Então, a própria ideia de Lula livre, a defesa de Lula, por exemplo, já está buscando outros caminhos que podem parar na prisão domiciliar e que não necessariamente essa ideia de Lula livre. Então, é um assunto que parece que, em alguma medida, parece que está fora de sentido. A gente não compreende porque ainda está... Perdeu time. Perdeu time. E só complementando, eu lamento muito que os partidos de esquerda ainda girem em torno do PT. Depois de tudo que o PT fez, o PT... né, isolou o PDT, o PT, né, sempre se colocou como protagonista da esquerda, fez de tudo para atacar os outros partidos, quando se sentiu ameaçado pelos outros partidos, para esvaziá-los, né? E os partidos de esquerda continuam nessa agenda, né? Eu vi no fim de semana o pessoal do PCdoB envolvido, né, nessa coisa do Lula livre, então não faz sentido, gente, né? Vamos parar, vamos pensar numa agenda alternativa para o país dentro da realidade possível. Né? Lula, tudo bem, ele é um grande líder, né? Fez um bom governo, a gente precisa reconhecer isso, mas o Lula está esvaziado politicamente, sabe? Ele consegue movimentar um grupo ainda, mas ele não vai ser presidente da República, ele não tem nem, eu acho que nem vigor físico para isso mais, entendeu? Eu acho que seria mais inteligente, até para criar-se um ambiente político para o Lula ficar livre, a esquerda se organizar para voltar ao poder, né? Haddad seria um nome realmente para o PT
tentar se cercar, mas sem ser aquele velho apadrinhado, aquele velho afilhado que vai na prisão pegar as consultas com o Lula. E Brito tocou bem nesse assunto. Será que Lula vai estar solto, vai ser candidato em 2022? Questão de vigor físico. Mas tem outro detalhe. Como é que vai estar o governo Bolsonaro daqui para lá? O PT tem chances, Lula em tese tem chances, se realmente tiver uma derrocada do governo Bolsonaro. E se der certo essas manobras, a gente lógico que a reforma da Previdência está vindo arrochando todo mundo, mas vai que o negócio arrume. Que economiza vamos pensar nessa proposta aí. Vamos pensar nesse cenário. Vai que arrume realmente a economia entre nos trilhos, ou tenha só seja uma marolinha, como foi a questão da crise econômica que atingiu o governo Lula, e Lula ficou conhecido porque conseguiu estabilizar, etc., a economia, conseguiu botar iogurte na mesa do pobre, o pão, o queijo e o presunto, o pobre começou a ter vez, ter voz. Assim, só uma suposição. Bolsonaro vem forte para 2022, se der certo, Essa pauta da reorganização da oposição vai ficar para outro dia. É um programa à parte. É um programa à parte. Realmente precisa se fazer uma renovação aí da chacoalhada da oposição. Mas só para falar sobre o aspecto de economia, eu lembro que no Fato Opinião, não sei se foi depois da eleição ou no período que a gente fez aqui, a gente falava o seguinte: o país é regido pela economia. Se amanhã as coisas mudarem e a gente tem o poder de compra, tudo volta como estava no ritmo anos atrás, o debate político ele vai lá na esteira, ele some, né? Ele esfria pelo menos. Então eu acredito que, e a gente também comentou, né, qual vai ser a tolerância dos eleitores de Bolsonaro com relação à economia. Porque o público que votou em Bolsonaro geralmente é um público de classe média, média alta, e que tem um olhar específico para a economia. E a gente falava disso. Ele tem um prazo talvez muito curto, com a paciência desses eleitores, para fazer a coisa funcionar. A gente falou inclusive dos 100 primeiros dias, exatamente. Né? Esperar esses 100 dias. E Vitor tocou num assunto que é justamente essa questão aí de vai que dá certo. Né? A gente está vendo muito desencontro. Vamos fazer outro debate nos 200 dias. A gente aí você tem. Se teve essa 13º, renovação da economia. 13º para Bolsa Família. Isso. Você teve aí também a questão da CNH, né, que mudou a regra, ou ele quer mudar, ele quer mudar a regra da renovação da CNH. Ele bloqueou 8 mil radares, de 4 a 8 mil radares, a instalação nas rodovias federais. Um perigo isso, né, inclusive, né? Inclusive é um perigo, mas assim, é um populismo, mas de direita. Sim. É um populismo, Lula fazia o populismo de esquerda, Bolsonaro está fazendo populismo de direita. Encerrou o horário de verão. Encerrou o horário de verão. Pelo menos esse ano. Está jogando conforme a opinião popular. Sim. A opinião popular reclamava muito, falava muito da indústria de multa. Ele quis dizer que reduzindo o número de radares, que eu acho um contrassenso, reduzindo o número de radares, vai reduzir o número da indústria da multa. Mas se tem um radar ali para pegar justamente quem está fazendo infração, então você está avalizando, passando a mão na cabeça de que o pessoal corra mesmo na pista fora da velocidade permitida, que não vai ser punido, etc. E o 13º do Bolsa Família, mais do que nunca, é a continuidade de um plano que foi iniciado lá na época de Fernando Henrique Cardoso, sim, que Lula conseguiu arrumar e vestir como pai, Dilma em tese deu continuidade, Bolsonaro mais do que está fortalecendo. Mas isso foi esperto, né? Foi. Bom, o mundo é feito dos espertos. Vamos falar só um pouquinho do quanto isso teve consequências aqui na Bahia. A gente falou com algumas figuras políticas aqui do estado e a gente vai passar aqui para você ver o que eles pensam, né? Como que eles avaliaram esses primeiros 100 dias do governo Bolsonaro. Por exemplo, o governador Rui Costa falou o seguinte, abre aspas, é de perplexidade pelo vazio de propostas, mas em 100 dias dá para você planejar e anunciar os caminhos que você quer seguir em cada pasta. E isso nos deixa assustados com o futuro do nosso país, com recessão há 4 ou 5 anos, aumento do desgaste internacional, declarações e opções ideológicas com diplomacia secular. Somos conhecidos como país pacificador. Missões de paz e hoje tomando
partido em missões que não nos pertencem e, se não melhorarmos nossa imagem internacionalmente, será ruim para atrairmos investimentos internacionais e alavancarmos nossa economia. Governador Rui Costa. Praticamente o que a gente falou aqui, né? Economia, política internacional, ele falou pouco aqui de política social, né? Mas que também é algo que E impacta. Rui, vale detalhar, chancela aí, chefia o consórcio dos governadores do Nordeste. A gente brinca que o Nordeste ia virar um país à parte e que iria ter um presidente à parte. E parece que Rui Costa é o presidente do Nordeste, porque o Nordeste inteiro está na esteira no sentido de ser oposição, ao governo Bolsonaro, e Rui Costa assume esse protagonismo de ser o presidente deste consórcio para fazer o diálogo, ajudar, tentar fazer um diálogo com o governo federal. E quando o Rui fala sobre o vazio de propostas do governo, no final da semana passada a gente acompanhou o lançamento do PPA 2020-2023, né? Ali uma perspectiva orçamentária do governo para os próximos 4 anos. E o Rui disse o seguinte: eu não conto com 1 centavo do governo federal para tocar a gestão aqui na Bahia. E ele disse aos secretários: a gente vai ter que se virar com o que tem, porque talvez ele não esteja nem disposto para esse enfrentamento que é do campo ideológico. E um governo que tem lá suas complicações orçamentárias ainda, o governo federal, mas Rui já adiantou que não conta com isso. Só um detalhe: Rui deu um exemplo que no governo Wagner, por exemplo, o governo federal, quando era do PT, investia 70% dos investimentos em água e esgoto na Bahia vinham do governo federal, e o governo estadual colocava 30%. Quando virou a chave, que foi para o governo Temer e deu essa continuidade, a equação virou. Então, hoje, o governo, se quiser manter o nível de investimentos em água, esgoto, coisa elementar e saneamento, precisa colocar 70% e só vem 30% do governo federal. Para um país com estados quebrados, e o governador aí ostenta que ele tem as contas equilibradas, mesmo tendo feito aquele arroxo no final do ano passado sobre os servidores, é um governo que consegue tocar as coisas, mas ele diz que é impossível manter esse nível de ações em coisas elementares, que é saneamento básico, que ele tinha 70% do governo federal e agora ele só tem 30%. Então ele falou assim: olha, diante desse cenário, eu prefiro não contar com ninguém para os próximos 4 anos. Inclusive, ele deu uma declaração na semana passada falando, né, que o governo federal deu calote nele por obras estruturais que já estavam aí praticamente no papel, né? Era só pagar ali, e o governo federal deu esse calote nele. Então, ele também está arrochado aí, né? Só para pontuar, assim, a respeito da reforma da Previdência, né? O governador Rui Costa, no ano passado, aprovou, né, uma reforma da Previdência aqui na Bahia, apesar de dizer que é contra. Aliás, o Rui, ele é o menos petista que eu conheço aqui da Bahia, né? Porque ele fomenta essa questão, né, da parceria público-privada, né? Propôs a reforma da Previdência, desagradou muitos servidores, né? E ele está se articulando aí com o pessoal, com os deputados, né, aliados, né, da base, para que vote em bloco a questão da reforma da Previdência, exceto a questão da aposentadoria rural, da desconstitucionalização da Previdência, né, que é aquela coisa que hoje a Previdência, para você mudar, você precisa de um quórum qualificado, né, e aí dentro desse bojo aí do Paulo Guedes está essa proposta de alterações na Previdência da Constituição seriam aprovadas com maioria simples, né, que é um perigo, inclusive, porque abre um precedente no futuro, né, para que novas alterações ainda mais complicadas sejam feitas, né, e a questão da capitalização, né, que é aquela coisa de você, os bancos, né, estão doidos para que seja aprovado, né, que é você, em vez de você pagar para o governo, você abre uma conta e paga todo mês, e no final, quando você, né, for se aposentar, você recebe. Mas o governador Rui Costa, pelo que a gente tem ouvido aí nos bastidores, né, orienta, sim, que a bancada, que a base dele vote, sim, na reforma da Previdência, exceto esses 3 pontos. Bom, vamos ver o que o presidente nacional do DEM, prefeito de Salvador, falou aí, né, dos primeiros 100 dias do governo Bolsonaro. ACM Neto, abre aspas. Não sou do tipo que gosta de avaliar governo por 100 dias. Acho que 100 dias é pouco tempo para avaliar governo. Aspectos negativos. Crises políticas que poderiam ser facilmente evitadas, que geraram desgaste.
Pontos positivos, um governo que inaugurou um novo paradigma na política e acabou com o toma lá da cá. Compôs o primeiro escalão por escolhas do presidente com nomes técnicos. Um governo que está nitidamente preocupado em combater a corrupção. Fecha aspas. Essa declaração, inclusive, foi dada depois da foto, né? Depois da É. reunião, os dois se abraçando, dando Aquele risada, né? Eu queria ter sido uma música para estar naquela reunião. Que o pessoal tava brincando. Sorriso de quem tem... O partido tem 3 ministérios e quer ganhar mais um. Mas, É verdade. uma coisa que ele falou realmente aqui, né, que são as crises políticas que poderiam ser realmente facilmente evitadas, que geraram esse desgaste, né, com declarações aí. Mas os pontos positivos, queria a opinião de vocês, né? Um governo que inaugurou um novo paradigma na política e que acabou com o toma lá da cá. Vamos questionar esse toma lá da cá, porque inclusive saíram informações de que ele está para liberar aí o Bolsonaro, né? Para liberar aí algumas emendas, né? Porque eu, inclusive, tenho ouvido muitos parlamentares, né? Nesse meio tempo, e eles reclamam, eles falam o seguinte: nós somos a favor da Previdência, mas como a Previdência vai contra a opinião pública, nós precisamos de uma contrapartida, né, que seria a liberação das emendas para você fazer quadra, fazer asfalto, fazer, né, clínica, fazer posto de saúde e tal. Então, eles pedem uma compensação, né, para aprovar. Aí fica aquele dilema, isso é tomar lá da cá ou não é? Isso é articulação política ou não é? Eu acho que faz parte do jogo político, né? As emendas sempre fizeram parte do jogo político em todos os governos. Não sei se vocês concordam com isso, né? Tudo, até porque a emenda faz parte também do trabalho do deputado, né? Porque você canaliza a obra, você indica a obra para aquela região, para aquele estado, etc. O Senado faz esse papel de canalizar, por exemplo, verbas para os estados, e os deputados acabam canalizando verbas para uma entidade, construir uma escola, canalizam emenda para a prefeitura construir uma quadra, etc. Então, assim, leva indicação, porque, por exemplo, o governo federal não tem condição de saber o que se passa na região nordeste aqui da Bahia, o que cada cidade precisa. Você tem um deputado que representa aquela região, sim, que vai canalizar uma obra para ali, vai indicar uma obra para ali. Que além do papel de fiscalizar e legislar, fazer as leis e fiscalizar para cumpri-las, o deputado, assim como o vereador, como o deputado estadual, pode fazer as suas indicações, pode chegar com a caneta, com a indicação que é lhe dada, dizer assim: eu tenho a preferência de que você, presidente, você, governo federal, faça uma quadra num município do interior do estado da Bahia. Ponto. Faz parte do trabalho também, faz parte dessa política. E não é nesse negócio de velha e nova política. Faz parte. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo da política. Agora, na contramão, vamos ver o que disse o senador Jacques Wagner. Abre aspas. O relatório de balanço dos 100 dias de governo tem uma única página. E essa página está em branco. O presidente que já assumiu que não nasceu para ser presidente, e sim para ser militar, precisa sair do Twitter e começar a coordenar a equipe dele, que só faz bater cabeça. E ainda colocou como pauta prioritária uma reforma que penaliza os mais pobres e alivia os barões e sonegadores. Aspas aqui do senador Jacques Wagner, que segundo ele a página do governo ainda está em branco. Então ele não considera praticamente nada do que o governo fez até então. E quando ele fala no final aqui que o governo alivia para barões e sonegadores, isso aqui me faz lembrar a fala polêmica de Zeca Disseu, filho de Zé Disseu, deputado federal, que no embate com Paulo Guedes, disse que o super-ministro da Economia era uma espécie de... como é que ele falou? Não, para os pobres ele era um tigrão. Isso. Para os banqueiros, etc., ele era um tchutchuca. Então, Wagner traz uma comparação nessa linha aqui, de que o comportamento do governo para uns é de uma forma, para outros de outra. Vamos ver aqui o senador Otto Alencar. O senador Otto Alencar, inclusive, participou na reunião no Planalto, porque o PSD tem se aproxegado, né? E ele é líder do PSD no Senado. Ele é líder do PSD no Senado, teve reunião com o Kassab, que é o presidente do partido,
está tentando ali articular. E aí Otto disse o seguinte, abre aspas, ele cumpriu o compromisso de nomear ministros sem ouvir os partidos, sem indicação partidária, mas já demitiu 2 ministros e está na véspera de demitir o terceiro, que é o turismo. Não mostrou nenhum caminho para corrigir a economia, desemprego e a falta de perspectiva. O governo está claudicante. Ou seja, aquilo que Eliezer falou, incerteza, vacilante, etc. Eu conversei com o senador Otto Alencar logo depois da reunião que ele teve com o Bolsonaro, e ele defendeu uma agenda alternativa, né, a questão da Previdência e tudo mais. O PSD tem mantido uma postura independente em relação ao governo. Eu tenho dúvida se o PSD nacional vai manter essa postura independente, né, se o governo, né, não der certo. Né, vamos ver aí. Mas ele defendeu, né, que o Bolsonaro saia dessa agenda aí do golpe de 64, que o Bolsonaro foque nas questões econômicas e tudo mais, então vamos aguardar. Tem também uma frase do Daniel Almeida aqui do PCdoB. PCdoB fazendo o papel do PCdoB, né? Administração desastrosa, cheia de vai e vem, gestão atabalhoada e sem projetos claros para o país. Daniel, né? Que é líder da bancada baiana também na Câmara dos Deputados. Inclusive ganhou a eleição para a bancada baiana com votos de gente da oposição também. Né? Interessante isso. Bom, Cacá Leão? Cacá Leão disse o seguinte, falta planejamento, o governo ainda precisa se encontrar. Os filhos têm atrapalhado mais do que ajudado. Eles precisam tomar conta de suas funções e deixar o pai ser presidente da República. E nesse cenário aí, Cacá também falou que pensa assim, em reverter orçamento federal para a Bahia, considerando aquilo que a gente já disse do governador Rui Costa, que não faz plano para os próximos 4 anos com verbas federais. Cacá disse, não, a gente vai trabalhar para ter. É justo que haja que o orçamento seja compartilhado igualmente entre os estados. Então, esse foi o entendimento de Cacá. E falo dos 3 filhos, né? E sim, de uma maneira clara. A questão dos filhos. Que aí é aquilo que Zé Simão fala, com esses 3 filhos, para que oposição? Acho que nem Shakespeare tinha pensado numa história tão boa quanto essa. É verdade. Né? Eu deixo para finalizar as frases das personalidades nossa querida Daiane Pimentel, Daiane Pimentel, né, líder do PSL, que lançou aí um projeto meio polêmico aí a respeito de cotas raciais, querendo revogar, e depois se recuou, né? Daiane Pimentel está precisando, né, acordar um pouquinho aí. Inclusive, eu recebi informações, falei até no radar legislativo, né, que se o PSL baiano não se organizar, Daiane Pimentel cai. Né, e Daiane Pimentel falou sobre isso. O governo cai no sentido de perder o partido. De perder o comando, isso. O governo demonstra que está apto para construir uma política de acordo com o que a sociedade acredita. Encontramos a casa muito bagunçada e o presidente busca arrumá-la. Nesse processo, deslizes fazem parte. Até eu achei. Ela contratou uma assessoria agora, ela tá mais polida, melhor, né? Também levou umas chamadinhas do prefeito Assemineto, né? Ela tá mais polida mesmo. Achei consciente mesmo. E realmente. Achei que ela ia supervalorizar o governo, né? Eu achei bem consciente a opinião da Daiane Pimentel, que tem tudo. Se o governo deslanchar para colar na imagem positiva de governo, mas se não souber fazer articulação política, se não souber fazer o diálogo, vai sucumbir. A gente já viu vários políticos virem numa eleição, virem com a corda toda e não sabendo fazer as articulações corretas, não fazer o diálogo correto. Eu acho que não prosperar. Tem um pouco dessa coisa de ser novo na política. E foi justamente o que eles usaram na campanha, né? Mas, assim, alguns falam que política não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, precisa entender que é um passo após o outro, é manter constância. E eu acho que ela foi muito feliz na declaração de dizer que deslizes acontecem. Precisa admitir isso, até porque o ato de governar, ou pelo menos de ajudar quem está governando, envolve errar. Só tropeça quem anda. Então, assim, eu não... acho que ela já percebeu que não dá para manter esse discurso altivo. Só tropeça quem anda e só sabe andar quem tropeça no início também. Então, mesmo então, ritmo. Acho que já agora já está na hora também de parar de tropeçar, né? Vamos caminhar 100 dias. 100 dias já deu para conhecer a casa. Sabe onde está pisando. Exatamente. Eu me lembrei aqui algumas situações do segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, né?
começou também nessa onda de erros e deu no que deu. Não sei se chegaria a um impeachment de Bolsonaro, aí já é algo mais para frente, apesar dos deslizes, né? Como a gente ia até pontuar a questão da declaração dele no Twitter, que pode causar... Existem alguns que já falam, sim, que ele pode ter cometido crime de responsabilidade no sentido de ter quebrado couro, ou Lei 8.027/90, que é que fala das atribuições do presidente da República. No sentido de ter colocado nas redes sociais um vídeo que foi considerado pornográfico por alguns, um vídeo que era para adultos, ou enfim. Eu só acho curioso assim, que o sistema, o pessoal do Bolsonaro, né, condena tanto essas questões assim de costumes, né? Sim. E são eles que levantam, né? O Golden Shower, né? Quem postou filme pornográfico foi o Bolsonaro. Exato, é sobre isso. Né? A Damares Alves falou que estão querendo masturbar bebês, uma coisa nesse sentido, assim. Então, eles que trazem esses temas, sim, né? Eles colocam isso na pauta. Eu não sei se é de uma maneira, vamos supor assim, na inocência da condução, do agendamento da notícia. Ou se é assim, olha, tá tendo uma polêmica aqui, bora fazer uma declaração e fazer uma cortina de fumaça. Porque você perceba, o lance do Queiroz envolvendo o Flávio Bolsonaro, o negócio começou a pipocar no Carnaval. O Carnaval de Salvador, a gente via manifestação na rua, os carnavais de Olinda, o pessoal fazendo brincadeira. Aí pensa que não veio o Golden Shower, só se fala Golden Shower. Aí veio Marielle, aí vem outra cortina de fumaça. Pra tentar, ou é estratégico, fica a questão. Ou é estratégico, fica a questão. E aí nesse lance do impeachment, eu não acho que seja legal para o Brasil. Eu também ter um impeachment. Eu não concordo. Só se realmente, porque eu não vi consistência no impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu vi sim um jogo político para derrubá-la. Tanto que Dilma não perdeu os direitos políticos. Pela lei do impeachment, quando um presidente é empichado, como diz o povo, empichado, perde seus direitos políticos. Fizeram uma emenda ali, um remendo de última hora, e ali ficou mais do que claro. Era só para tirar Dilma do poder. Ponto. Para mim, se não tiver realmente um crime de responsabilidade, um crime econômico, um crime eleitoral político comprovado, não tem para que ter impeachment por causa de jogo político. Isso. Tem que ganhar na urna, tem que ir para a urna. Mas a gente vê o vice-presidente Mourão, um homem totalmente diferente do Palanque, do que foi na campanha. Eu acho que é isso que diz polido, tudo, né? Com o exército todo protegendo ali, dando um lastro, um suporte, se ali encontrando fogo, com empresários né? em São Paulo, mais bem-humorado, acenando para a esquerda, porque ele concorda que quando está no cargo desse, deve sair do palanque político, tem que dialogar com todo mundo. Aí outro detalhe que eu estava falando, se encontrando com fortes empresários em São Paulo. Aí eu lembro que eu li um artigo de Mira Leitão no Globo, que ela dizia assim, cada vez mais Mourão se firma como o homem que está preparado caso quer passar essa mensagem. Se cair, eu tô aqui. E eu tô aqui. E outra coisa, quando perguntaram a ele sobre a questão, não sei se isso foi Zé comentando ontem, comentando essa semana na Itapuã FM, falando assim, não, foi Joséildo Ramos. A gente, conversando com o Joséildo, entrevistando na Itapuã FM, falou assim, sobre o caso dos militares, que em 64, etc., foram há ressalvas, há várias críticas e tal. Aí ele falou assim, há uma grande diferença. Não me comparem com lá. Porque dessa vez eu fui eleito pelo povo. E foi eleito pelo povo. Está ali eleito pelo povo. Agora, se está um lobo vestido com a pele de cordeiro para tentar ganhar a opinião pública, a história vai dizer. Nos próximos 100 dias a gente faz outra avaliação. Muito Pronto. Meninos, obrigada, viu? Foi muito legal. Também. A gente fez o primeiro balanço de 25 dias, né, do governo, agora de 100 dias. Já está marcado aqui. Balanço de eleição, balanço da transição, 25 dias, 100 dias. E agora 200 dias. Agora 200 dias a gente faz também. Obrigada, viu? Desejo aí que realmente esse governo deslanche e que todas as promessas que foram colocadas nas eleições
possa minimamente, pelo menos 50% delas sejam realmente colocadas fora do papel, né? Obrigada, Vitor. Obrigado. Até mais. Acompanhe tudo no BNews, né? No bnews.com.br. Mais só uma observação. A gente vai ter matéria especial. A gente Sim, vai ter um link aqui embaixo no vídeo, no YouTube. Só chega lá com a avaliação dos baianos dos 100 dias do governo. Muito legal. E você continua acompanhando no bnews.com.br pelas redes sociais, no Twitter, Instagram e Facebook. Até mais.